Salve Maria, eu sou Fernando Antunes, fui secretário do professor Plínio Correia Oliveira desde fins de 1977 até seu falecimento em 1995. E estou dando aqui as minhas memórias do convívio tão intenso, tão longo que tive com ele. Queria aproveitar, se não esquecerem de inscrever-se no vídeo, no canal, dar like também, compartilhar, comentar, podem fazer perguntas nos comentários. Se quiser mandar em particular, tem a propósito do site, tem um endereço especial para esse tipo de coisa, para não cair na caixa postal, que está com demais matéria, recebendo demais coisas, pode tratá-lo separadamente. Bom, hoje eu queria responder algumas perguntas. Tem muita matéria, inclusive, eu queria continuar aquela da reunião de recortes, vou ver se na próxima continuo. Tenho mais orações, enfim, a matéria do Dr. Plínio é muita, as suas perguntas vão me ajudar muito. Então, eu vou para as perguntas que eu tenho separado aqui. Bom, alguém, quando eu falei das orações, perguntava o seguinte: quais as orações que o Dr. Plínio recomendava fazer? Os outros fazerem. É muito interessante esse assunto. O Dr. Plínio recomendava para os membros do grupo o rosário completo, 3/3 todos os dias. Recomendava a renovação da consagração à Nossa Senhora. Todos nós somos consagrados à Nossa Senhora. Aliás, tem muita gente que não é do nosso grupo que é consagrado, uma coisa muito boa. Devoção muito bem tratada por São Luís de Montfort no século XVI, XVII. Esse é a escravidão não foi um dos pontos principais. E também o Dr. Plínio recomendava a comunhão diária. Comunhão diária fazendo qualquer esforço. Na época dele, o membro do grupo fazia qualquer esforço. Se precisasse confessar, confessava no mesmo dia. E depois do esforço de conseguir um padre que desse a comunhão, ainda que fosse no horário difícil, ainda que tivesse que viajar 40 minutos, era ter a comunhão. É um ponto central da devoção nossa. E é uma devoção também que é ao papado, a Cátedra de Pedro. O Dr. Plínio sempre falou dela com beleza. Um dia desses vamos tratar. Agora, tem pessoas que, por escrúpulos ou por bom espírito, às vezes, começam a se encher de orações. Bom, para o meu grupo também falava do Apelo aos Anjos, até já foi publicado na internet, o Apelo aos Anjos do Plínio. Inclusive, uma coisa curiosa, apareceu uma pessoa que pôs em seu nome. Deu um certo trabalho a tirar e trocar, que fosse o nome verdadeiro do Dr. Plínio. E isso era o essencial, digamos. Aí tem as devoções particulares, tem as devoções das sedes onde as pessoas estavam, então algumas tinham ofício, Nossa Senhora e tudo mais. Agora, o que eu queria dizer é que tem algumas pessoas que vão se sobrecarregando. Então, tem isso, te põe o Apelo aos Anjos, te põe o exorcismo, não é o pequeno, é o longo, depois o encontro de Leão XIII propriamente tal, e quer colocá-lo inteiro, e assim vai juntando coisas, e afinal fica um peso muito grande. O Dr. Plínio, vejam bem, o que eu dei aqui, ele rezava numa hora. Além disso, tinha a comunhão, que seria uns 15 minutos, porque ele se preparava um pouco, e 10 minutos de ação de graça. Também não era de ficar tendo visões, nem sensações internas que prolongassem a coisa. Era 10 minutos depois da comunhão, acabava.
E, portanto, era isso, e não era mais, não ficava se sobrecarregando. Alguém me perguntou se depois do desastre tinha passado a rezar 2 rosários. Nunca me constou isto, e pelas orações que ele deu, essas orações que ele deu fim da década de 70, começo de 80, as que eu dei aqui, é um rosário no dia, mas tem um monte de outras orações. Uma pessoa que se sobrecarregava, houve mais de um caso que eu tive conhecimento, em que o Santo Primo reduziu as orações da pessoa. Parece uma coisa que é razoável, que é levável. A Igreja Católica não é madrastra, é a mãe. Nossa Senhora é mãe. Que nos demos aquilo que nós podemos dar com amor. Não a vocação católica não é ser um faquir. O santo não é um faquir que oferece a faquiragem a Nossa Senhora. Não. É uma pessoa que é recebida pela misericórdia da Nossa Senhora e que tem noção de que o que vale é o que vem da Nossa Senhora. Isso é muito claro em toda a espiritualidade do Toprino. Então, digamos que uma pessoa tivesse orações para 1 hora, é bastante já, na vida de todos os dias, já é bastante. O rosário bem rezado, certamente, mínimo. Renovação da consagração, para aqueles que são consagrados, também. E para os outros, é bom caminhar para a consagração Nossa Senhora. E Sagrada Comunhão também, fazer o máximo esforço para comungar diariamente, para ter forças para a luta. E eu continuo, então, algumas coisas. A pessoa me pergunta, tem uma pessoa que me pergunta o dia em que eu conheci o Dr. Plínio, quem me levou, como foi pela primeira impressão sobre o Dr. Plínio, isso eu já contei, mas vou dar muito resumidamente. Ele, na época, não estava empenhado em nenhuma campanha, ele estava doente. Quando eu conheci ele, em 68, começo de 68, fevereiro de 68, ele tinha tido uma diabetes com pré-coma diabético, tinha sido hospitalizado, tinha tido uma pequena amputação do pé, e ele estava em casa, não saía, e fui levado, não sei se por Dom Bertrand, alguém que chamava o grupo do Alcácer, que era um grupo de uma... Eles tinham uns 10 anos mais do que eu, e era um grupo de gente assim, com boa educação, enfim, Dom Bertrand, tinha o filho do Dr. Ablas de Santos, tinha algumas pessoas assim, o Dr. Mário Navarro da Costa, quando vinha nos fins de semana, ele vinha todo fim de semana para São Paulo, também ficava com eles, enfim, seria difícil dar todos os nomes, porque não me lembro bem de todo e cada um, mas era, e o pessoal do exterior que vinha também almoçava lá, tinha muito contato com eles, e provavelmente um deles, provavelmente Dom Bertrand, me levou lá, na Rua Lagoas, que foi onde eu conheci o Dr. Plínio. E fiquei muito impressionado, porque ele conseguia entrar, como era muito novo, tinha 17 anos, para a sobremesa. Já é uma coisa assim, bastante... Uma pessoa como o Dr. Plínio tinha sido político no sentido que tinha sido deputado na Constituinte, o mais votado, o deputado católico mais votado da história do Brasil, em proporções. Tinha escrito tanto a RCR, Revolução contra a Revolução, tinha lutado contra o progressismo, o liturgicismo no começo, nos anos 40 e tanto, ou seja, antes do concílio, 1947, com a defesa da ação católica, o legionário, depois era autor da Reforma Agrária em Questão de Consciência, que tinha acabado com a Reforma Agrária no Brasil, dirigia as campanhas nossas no Chile, claramente, ele recebia relatórios e nos indicava o que fazer, nós íamos fazendo, deu muito bom resultado, posso dizer. Então, esse foi o meu primeiro contato, me impressionou muito que ele era uma pessoa, se bem com todas essas características, muito acessível,
E como já contei, me falou do memorário logo na segunda vez que estive com ele. E outra pessoa me pergunta como era a vida no São Bento na época que eu estive lá, 1970. Eu fui dos 4 pessoas que estavam na fundação do Ermo de São Bento. Era o Dr. Mário Navarro, Dr. Martim Afonso, o Carlos Antunes, meu irmão, e eu. Depois apareceu lá Fernando Larraín, se infiltrou, digamos, a multidão chilena, ficou atrás de um armário, dormindo uns dias, coisa de chileno, digamos. Eu posso falar mal. E depois entrou João Clar lá, mais tarde, estava doente, ficou doente lá, depois quis ficar lá, não sei, isso não me lembro quando foi. O fato é que o cerimonial, a base do cerimonial era o mesmo que depois foi transmitido nos outros éremos. Talvez alguém queira saber o que é éremo. Éremo é um lugar, eram casas de estudo e oração. Estudo e oração. E recolhimento. A vida era em silêncio. Havia momentos de reuniões. Havia um momento de conversa, depois do jantar. Vacar é Deus. Estar com Deus. Vacar é passear com Deus. Vem da ideia de que Adão, Santo Adão, quando vinha no Senhor, vacare com Deus, não? Passeava com Deus no paraíso, mas enfim, é uma reminiscência para ser uma conversa com as vistas elevadas. Essa era a ideia. Não havia marchas, mas sim havia posição firme. A posição firme era diferente, era com um punho fechado. Havia passo de cortejo, não havia marcha, o resto era assim, militarizado, mas não tanto quanto foi depois. O ofício era rezado o ofício Nossa Senhora inteiro todo dia, em 3 ou 4 divisões, isso variou com o tempo, mas era rectus tonus, não era gregoriano. Quando se completou um ano, aí o Dr. Plínio deu-nos o hábito que ele tinha concebido. E um dia, mais para frente, falarei a respeito do hábito. São memórias muito interessantes também. E esse era o São Bento. Havia mais uma outra pergunta que alguém me perguntava, cerimonial. Bom, o meu primeiro dia de trabalho com o Dr. Plínio não foi assim que eu fui chamado para trabalhar. O Dr. Plínio várias vezes, inclusive, me tinha convidado para ir ajudá-lo em alguma coisa. Era uma maneira dele fazer apostolado, sabe? E aconteceu que, na época do desastre, como eu já relatei num outro vídeo, que tem o carro do Dr. Plínio na capa, acidentado, naquela época comecei a estar muito mais com ele, depois passei a dirigir o carro dele quando ele voltou a andar de carro, depois fui para a Europa por 2 anos e 20 dias, e na volta fui direto para o primeiro andar, porque o próprio Dr. tinha dito que quando você voltar, o seu lugar está reservado aqui para você. Então fui para lá, e aí aos poucos ele foi me dando. No começo eu queria tanto estar com ele que ele até aceitou que fosse 5 pessoas no carro. É um carro grande, mas então íamos 3 na frente e 2 atrás. Parece que meus vizinhos da frente não reclamaram depois de certo tempo, e eu passei por um carro que acompanhava sempre o Dr. Plínio. Mas com isso, quando ele chegava, eu descia, ia na porta. Depois as pessoas que acompanhavam o Dr. Plínio também foram mudando, desaparecendo, com outras ocupações, e eu passei a andar praticamente o tempo inteiro com o Dr. Plínio atrás, no próprio carro. Agora, tem umas perguntas que são mais profundas, que vou tratar em parte. Pergunta seguinte: houve algum momento na vida do Dr. Plínio
na qual ele duvidasse é uma pergunta, é uma coisa que eu vou sublinhar, em ver pessoalmente o restabelecimento da civilização cristã como ele entendia e desejava, dúvida, porque acontece o seguinte, o Sutoplínio tinha, vamos por o ponto certo, o Sutoplínio tinha uma certeza de que o processo atual da revolução anticristã ia ser destruído. Um dia, mais para frente, eu posso ouvir dar de como isto nasceu na alma do Sutoplínio, e essa certeza ele tinha. Não dependia nem das aparições de Fátima nem nada. Era uma visão da história, uma visão ontológica também, da ordem e da desordem. Ele nunca duvidou. O que sim, ele tinha uma inspiração interna que dizia para ele que ele ia estar presente quando se restaurasse a civilização cristã. Restauração da civilização cristã é o Reino de Maria. São Luís Vignon de Montfort o prevê. Nossa Senhora em Fátima diz que dará um tempo de paz. Não é milenarismo, como alguns loucos dizem por aí, não tem nada a ver com isso. Não vai estar Nossa Senhora reinando na Terra, mas é o Espírito do Evangelho, como diz São Pio X, muito bem, governará os estados. E numa especial devoção à Nossa Senhora, porque ela é a medianeira universal de todas as graças. E nós, como escravos, desejamos isso. Inclusive, o Sutoplínio é uma coisa muito bonita, aqui, mais um parênteses, mas é de ouro. Ele dizia, os jesuítas têm um lema, um motto, que é ad maiorem Dei gloria. E Sutoplínio dizia que o nosso motto deveria ser ad maximum Mariae gloria. A maior máxima glória de Nossa Senhora. E não só no céu, não. Nossa vocação é lutar da nossa vida para que essa máxima glória de Nossa Senhora seja dada já aqui na Terra, com uma civilização que espelhe as virtudes dela e tudo que está a filosofia do Evangelho, como diz São Pio X. Esse é o Reino de Maria. Mas isso está no meio de se ele duvidou. Ele nunca duvidou disso. Ele teve provações a respeito. Ele tinha essa inspiração clara de que ele ia estar presente, em vida. Não uma aparição depois vindo do céu. Não, na vida dele ele veria o nascimento. Ele passou toda a vida esperando, passou por provações. Uma grande provação foi em 1967, quando eu estava com essa diabetes que eu falei, dezembro de 1967, estava muito mal, ele pensava que ia falecer. E o problema era para ele não que ele não ia estar, era o seguinte, não houve uma falta em mim, um pecado oculto que eu não consigo descobrir, e que fez com que o Reino de Maria não viesse e vou falecer agora. Esse mesmo problema veio se dar no falecimento dele. Ele me disse que era isto, esse sofrimento, e vou tratar um dia sobre a doença dele e o assunto espiritual da doença dele. A parte física é um detalhe quase, mas a parte espiritual dele, como sofreu. Nos santos são muito comuns as noites escuras. São João da Cruz descreveu muito bem, mas é muito tratado em espiritualidade. Ele passou por várias. E como ele era muito chamado a ver a glória de Nossa Senhora aqui na Terra, a aprovação dele era exatamente quando ele parecia que não ia haver essa glória de Nossa Senhora aqui na Terra,
e que isto seria porque ele tinha noção de uma vocação muito especial nessa linha. Aliás, eu procurei muito, em muito lugar, vi muita gente no mundo, não vi uma pessoa com essa capacidade dele. Isso podemos discordar ou não, é minha opinião pessoal e bastante fundamentada no que eu vi na vida, toda a minha vida. Eu tenho 55 anos de TFP. Aquelas épocas de secretariado são uns 18 anos. Eu vi que ele era não vi outra pessoa que se desse tanto para a luta pela civilização cristã, por Nossa Senhora nessa terra, e a TFP era o exército, não de armas, mas o exército de almas, lutando na opinião pública, essa é a arma, lutar ganhar o público para Nossa Senhora, para tirá-lo da situação em que a revolução atual nos põe a todos nós, essa influência terrível, pela qual tem o feminismo, tem eutanásia, aborto, todo tipo de barbaridades. Ele lutou contra isso a vida inteira. Tem muita filosofia para fazer sobre o assunto, mais para frente o faremos. Então, ele não duvidou, mas foi provado nesse ponto. Por que não se cumpriu aqueles coisa interna que ele tinha, aquela voz interna? Isso acontece. Veja bem, Santa Joana d'Arcos, no momento que ela estava no fim, você estava pondo fogo nela, subia ela a dizer: as vozes não mentiram, as vozes não mentiram. O que tinham dito as vozes? As vozes tinham dito que ele ia tirar a França do jugo dos ingleses, que não estavam acabando com a França. E quando ela morreu, os ingleses ainda estavam na França. Mas ela morreu dizendo: as vozes não mentiram. Bonito exemplo, muito bonito exemplo para termos e seguirmos. Os exemplos são para serem seguidos, não só para ficar olhando ou para ter um gostinho interior. Então, essa é uma coisa. Um dia vamos tratar da doença do hospital, como foi o final da vida dele. Os últimos meses, terríveis, sofrimento, especialmente espiritual. E depois, finalmente, encerro com a última pergunta. Alguém que me pede para dizer como era a inocência que tinha o Dr. Plínio. Há duas noções de inocência. Uma é pureza e outra é inocência, que é a inocência maior, vamos dizer. Em matéria de pureza, eu nunca vi uma pessoa que fosse tão preservada, não só preservada, mas que tomasse tanto cuidado. E eu vou querer tratar um dia especificamente da pureza dele, da pureza na linha do sexto mandamento dele, os cuidados que ele tomava e a pureza que ele tinha. Acho que quem olhar uma foto dele vai ver claramente que é uma pessoa pura. Mas vamos tratar dos fatos um dia. Agora, a inocência na linha do que ele tratou, a inocência primeva, é já uma outra noção, que é uma inocência espiritual. É uma série de benefícios em que ele tratou do assunto à procura de um modelo contra-revolucionário, que a gente vê que nele se aplica muito. Mas já é também outro tema, então eu queria só dizer que isso vai ser tratado. E, além disso, então, por hoje eu vou fechando, encerrando. E peço que todos rezem, não esqueçam de apertar o sininho, mas que rezemos a Nossa Senhora para que nos ajude, nos guie, nos dê forças, nunca ceder. Salve Maria a todos.